Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre como construir uma casa forte. E quero ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 6, os versos 46 ao 49, na linguagem atualizada, que dizem o seguinte: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sob a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados, aqui Jesus está falando dos dois fundamentos, e aqui podemos aprender como construir uma casa forte, tanto no natural como no espiritual. Melhor ainda, nós fomos chamados e escolhidos para viver no sobrenatural, na lei espiritual, na lei da fé. E por isso que Jesus veio, para nos trazer o estado original novamente, como Deus tinha nos criado, espírito, com a alma habitando num corpo, guiado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus habitando no centro da nossa vida. Pois bem, houve a queda, então houve uma ruptura, uma separação, ficou um vazio, vazio de Deus, mas quando Jesus veio, então tornou-se possível receber novamente o Espírito de Deus e ser conectado com Ele, reconciliado com Ele, e assim o Espírito assumindo o comando, o controle novamente. E aqui então a orientação: como podemos construir uma casa forte, uma casa inabalável, ou seja, a nossa vida construída de uma forma inabalável, capacitada para enfrentar as dificuldades, obstáculos, as barreiras e vencê-las todas. Por isso que Deus usou o apóstolo Paulo dizer que em Cristo somos mais que vencedores. Você vê muitas pessoas derrotadas pelo mundo afora, mas isso não é necessário, só que eles precisam tomar conhecimento que tem solução e crer, e começar a crer em Jesus, que é a solução, que é a resposta para todos os problemas, todas as adversidades. Precisamos adquirir de Deus essa vida novamente implantada em nós, e Cristo veio justamente para isso. Primeiro, ele removeu o abismo que havia em nós, entre nós e Deus, eliminou tudo pelo seu sangue derramado, a remissão dos pecados, e a ressurreição nos deu essa vitória completa sobre o pecado, o mundo, o inimigo e a morte, porque ele ressuscitou. Então ele concede-nos o seu Espírito para habitar em nós e sermos guiados por ele. Aí que entra essa maravilha de praticarmos a palavra de Deus, né? Sem nascer de novo, sem receber a vida divina, sem o Senhor habitar no centro da nossa vida, ser o Senhor, o Salvador, ser tudo para nós, é impossível. Ele precisa estar no comando, controle, produzindo esta nova natureza, vida nova dentro de nós. É essa que nos capacita a praticarmos a palavra. Veja bem, por isso que o texto começa aqui, ó. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Então, muitas pessoas, e principalmente o religioso, ele chama Senhor, Senhor, mas ele não tem capacidade, ele não consegue fazer o que Deus manda. Para fazermos o que Deus manda, ou seja, praticar a palavra, obedecer a palavra,
precisamos receber primeiro a vida dele implantada em nós. E Jesus disse para Nicodemos que ele precisa nascer de novo para poder acessar o reino de Deus, a vontade de Deus, todas as maravilhas de Deus que estão à disposição, que Jesus reconquistou. Quando houve a queda, o homem perdeu tudo, mas Jesus reconquistou e está tudo à disposição. Só nós precisamos nascer de novo, receber essa vida nova. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Veja bem, aqui Jesus está fazendo essa comparação, né? Quem vem a Ele. Então, o primeiro passo, nós precisamos ir até Jesus. E Ele mesmo diz, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Além de ficar livre desse fardo, desse peso, desse jugo, que foi lançado sobre o ser humano pós-queda do homem no Éden, ficar livre desse peso, desse fardo, desse jugo, nós ainda podemos receber essa natureza dele, o Espírito dele, a presença dele no centro da nossa vida, nos guiando. Então, veja bem, então isso acontece. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, quer dizer, vem a ele, ouve a palavra que ele ordena e as pratica, que com ele é possível praticar. As pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Veja bem, então, agora. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, para nós construirmos bem a nossa vida, firmado, precisa estar sob a rocha, que simboliza Jesus, simboliza o Cristo vivo e ressurreto. Ele venceu todas as coisas. Então, se você edifica a tua vida sobre Ele, com Ele, através dEle, porque a palavra de Deus diz em Romanos, tudo é dEle, por Ele e para Ele. Se nós seguirmos aquilo que o Senhor determinou, com certeza seremos semelhantes, uma casa inabalável. Seremos essa casa. Aliás, somos a casa, né? A palavra de Deus diz que o Senhor nos comprou e quando Ele vem habitar em nós, Ele transforma-nos na casa dEle. Santuário do Espírito Santo, o apóstolo Paulo explica isso em Coríntios, que fomos comprados pelo sangue por preço, e agora não pertencemos a mais nós mesmos, e agora somos santuário do Espírito Santo, quer dizer, Deus vem habitar em nós, para glorificar Ele. Veja bem que tremendo isso, então. Continua assim aqui. Ele lançou o alicerce sobre a rocha e vindo enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Agora veja a diferença do 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, quer dizer, sem ser sobre Cristo. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então essa é a diferença. Sermos edificados sobre a rocha, sobre Cristo. Ou seja, recebemos a vida dele, o Espírito nos guiar, nos conduzir. Isso você pode levar para todas as áreas e setores da tua vida agora, que você pode dizer, vai estar desabando o meu casamento, está desabando a saúde, está desabando o ânimo, a alegria, está desabando a vida dos filhos, profissionalmente falando, as finanças, em tudo começa a desabar. Agora, se você firmar sobre a rocha, em Cristo edificar a tua vida, ficará firme e inabalável. Pode até vir as dificuldades, mas você ficará firme, irá superar e vencer todas elas. Ser mais que vencedor. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas possam construir uma casa forte nesse tempo agora. É onde tem tantas casas, tantas vidas desabando. Mas não precisa ser assim. Amém? Vamos lá então.
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento tão extraordinário, tão maravilhoso, tão sobrenatural. Espírito Santo, mantém, Senhor, firme no controle, a mente e os corações. Anjos estejam se apresentando para trabalhar e também cooperarem, porque dizem Hebreus que os anjos estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. Então, que os anjos se liberem agora para entrar nesse serviço, Senhor, e que essa obra se realize na vida de cada um. Em nome de Jesus, dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.